Tropa de Elite for, de fato, uma ode ao fascismo. Olá, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Dani Balbi, professora, roteirista, dramaturga e deputada estadual. E hoje você vem comigo em mais um vídeo do nosso Cinematéria. Entre os anos de 2006 e 2007, o audiovisual brasileiro foi marcado por um fenômeno, que foi a divulgação de Tropa de Elite. Eu falo divulgação, gente, porque Tropa de Elite não foi marcado, ou o primeiro acesso, contato que o povo brasileiro teve com Tropa de Elite não foi a partir do lançamento do filme nas telas de cinema, mas da divulgação de cópias antecipadas desse filme. Pirataria, que a gente sabe, inclusive, que era muito comum na época e nesse período, inclusive, um pouquinho depois, por uma decisão do governo americano e uma mega operação, houve um recrudescimento no combate à pirataria, que a gente vai discutir em outro momento. O filme conta a história de um capitão que está em busca de um sucessor para substituí-lo à frente do comando do Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Rio de Janeiro. O Capitão Nascimento, esse personagem principal, que inclusive no roteiro não era previsto para ser o personagem principal, mas que no curso da filmagem acabou tomando a frente do protagonista inicial, que era o Matias, vive às voltas com a esposa e é um personagem que expressa o adoecimento psíquico que a corporação e o cotidiano de exposição à violência causa em diversos policiais, particularmente policiais desse batalhão de operações especiais da Polícia Militar, o famosíssimo BOPE, que inclusive ficou famoso depois da repercussão do Tropa de Elite. E quem é, para nós entendermos aqui, naquilo que nos interessa, o Capitão Nascimento? Ele expressa essa contradição entre um indivíduo adoecido, atravessado por conta da dinâmica da formação dos policiais, pelo fato de ser um agente da segurança pública a serviço da manutenção da ordem e, ao mesmo tempo, exprimir um conjunto de valores que reforçam, que confirmam a necessidade de o Estado agir com rigor e com violência para a manutenção dessa mesma ordem que ele representa. O Capitão Nascimento, como eu falei, está em busca de um sucessor e, para isso, ele precisa recrutar policiais militares para ingressarem no BOPE. No percurso desse recrutamento, selecionar aquele que mais representa os valores e a ética profissional que o Capitão Nascimento está buscando. Aí ele encontra o Matias e o Neto, jovens policiais em formação, que são marcados por um certo romantismo, um rigor ético e uma idealização ou uma ingenuidade em relação à função da polícia militar, à corporação e tudo mais. No curso dessa formação, o Matias, ele é um estudante da Pontifícia Universidade Católica, e o Neto, que se dedicava integralmente à corporação e que, curiosamente, estabelecia uma relação com a comunidade. Em determinado momento do filme, por conta dessa relação com a comunidade em que o Neto estava inserido, a vontade de ajudar um jovem a conseguir um óculos que ele precisava para melhorar o desempenho nos estudos, o Neto se coloca em uma situação de extrema vulnerabilidade e acaba sendo assassinado pelos traficantes que dominam a região. Imediatamente os traficantes percebem que assassinaram um integrante do BOPE, porque o Neto, ele era tão ingênuo e ele tinha uma identificação tão grande com a corporação que ele chegou a tatuar o símbolo da corporação no braço, e vocês sabem muito bem que esse símbolo é uma caveira. Quando os traficantes observam isso, entram em pânico e a partir daí isso tem início uma sucessão de acontecimentos encadeados como consequência do assassinato do Neto, que vão levar ao desenvolvimento do filme, à tensão que é configurada no momento do clímax e ao desfecho que a gente conhece, ou se vocês não conhecem, sugiro que corram para assistir o filme na íntegra e depois voltar aqui nos comentários para me dizer o que aconteceu. Não sei se vocês lembram, uma das justificativas para a primeira incursão policial que o Nascimento empreende na favela, se eu não me engano no Morro do Dendê, na Ilha do Governador, é garantir o sono
do Papa. Nós estamos no ano de 1997 e o Papa está em viagem ao Brasil, planeja viajar ao Brasil e, obviamente, não teria como colocar a segurança do Papa em risco e, para isso, a polícia precisaria dispor de alguns mecanismos ou intensificação do acordo entre polícia e tráfico ou aumento da repressão, que são os mecanismos mais comuns da relação entre o tráfico, a polícia e o poder estabelecido. Só que nesse ano vigorava um dispositivo de incremento no soldo dos policiais que se chamava gratificação faroeste. Por conta de decreto do governador Marcelo Alencar, na época, a partir de 1995, esse dispositivo vigorou e previu aumento de até 150% no soldo dos policiais por abatimento ou neutralização de potenciais riscos à ordem pública. Morte, assassinato. Felizmente, em 1998, uma emenda, uma manobra legislativa muito feliz, proposta pelo deputado Carlos Mink, suspendeu os efeitos da gratificação faroeste. Inclusive, esse termo, esse nome, gratificação faroeste, é comum para você? Pois é, eu vou tratar sobre isso daqui a pouquinho. O Capitão Nascimento, ao longo do filme, vai marcando o perfil da sua personalidade a partir de eventos de explosão. Ele é uma figura autoritária, tanto no âmbito doméstico, na relação com a sua esposa, quanto na formação dos seus sucessores e na relação, inclusive, com os seus superiores. Ele é marcado por esse autoritarismo e, como eu disse, o adoecimento mental, a sua vida à mercê de medicamento para controle da ansiedade, além desses arroubos, dessas explosões de fúria, configuram uma personalidade atormentada, adoecida, prejudicada pelo trato constante com a violência e também pela operação da violência. Só que aí ele encarna no mesmo movimento tanto uma perspectiva crítica em relação à violência, que comparece no âmbito doméstico, que é mostrada, ainda que não com relevo dentro do filme, como um fator de desestabilização da vida, mas ao mesmo tempo uma valorização dessa violência. Nos momentos muito repetidos no filme, em que violência como resposta são atreladas, são relacionadas a caráter, valor, ética, enfrentamento da criminalidade, retidão. E é por conta disso que o Capitão Nascimento se torna paradigma de enfrentamento à situação da insegurança pública, da violência urbana, que assola o Rio de Janeiro há muito tempo, mas nesse período se torna um dos fenômenos sociais mais alarmantes. O sucesso do Capitão Nascimento ajudou a cristalizar, consolidar uma ideia de que a violência se combate com mais violência. E ele se torna uma espécie de herói mítico no imaginário popular sobre como se deve combater a violência e quais são as expectativas da população em geral em relação aos policiais. Isso torna uma espécie de símbolo, de representação acerca do como, do modo, do modelo a partir do qual o Estado deve enfrentar o problema da insegurança pública. E essa mitificação faz com que cada vez mais parcelas grandes da população acabem se convertendo em aduladores, em apostadores da violência como solução. É verdade que o aumento da violência e o ressurgimento do fascismo enquanto propaganda aberta ou pouco camuflada, que é o que marca os tempos atuais, demanda outras explicações e é construído por outros vetores. Mas certamente, filmes como esse, que serviram como propaganda para o emprego da violência pública como saída para a insegurança, foram decisivos para que essa ideia se cristalizasse no imaginário popular. O fenômeno do bolsonarismo, que tem a ver com Bolsonaro, mas que não se encerra nele, se utilizou muito da produção e do reforço em relação à violência policial como uma das ferramentas utilizadas para combater o inimigo interno, o outro ou os outros, que podem ser e são os traficantes de drogas, mas também podem ser outras figuras, como a pessoa negra na sua esquina, as pessoas trans, mulheres lésbicas e qualquer outro que não seja aquele
que padroniza e sistematiza, simboliza a ordem da família tradicional, cis, heteronormativa, branca, de classe média. Qual é o maior problema? O Capitão Nascimento, ou Capitães Nascimento, eles são produzidos como máquinas de matar, mas matar gente. E eles guardam em si um estímulo ao assassinato sistemático. E qual não foi a minha surpresa quando agora, em setembro de 2025, eu observo que na ordem do dia está um projeto que caminhou para a ressuscitação da gratificação faroeste. O governador Cláudio Castro enviou 2 projetos de lei que tratavam da Lei Orgânica da Polícia Civil e da reconfiguração das carreiras dessa polícia e foi objeto de emenda por 3 deputados da extrema-direita que incluíram o dispositivo da gratificação faroeste. Neutralização de evidente perigo ou risco à segurança pública. O problema de medidas como essa é que elas reforçam a ideia de que a solução para a segurança pública está no aumento do rastilho de sangue deixado pelos agentes policiais do Estado. E, em absoluto, essa é uma solução eficaz, nem mesmo aceitável para nós, defensores dos direitos humanos. O problema é que soluções baseadas no aumento da letalidade policial não são nem aceitáveis, nem eficazes, porque não solucionam o problema. Basta ver que, durante o aumento da gratificação faroeste, houve uma explosão de mortes operadas por agentes policiais em serviço que não resultaram de forma nenhuma numa maior segurança pública, nem na sensação, nem na efetividade da segurança pública, na diminuição do poderio do tráfico organizado, no domínio, inclusive, de regiões por traficantes ou milicianos. Da mesma forma, em 2012, a partir do estabelecimento das unidades de polícia pacificadora como uma política pública de segurança, nós não observamos em longo prazo a diminuição da ocupação dos territórios por traficantes, mas observamos um aumento da milicianização da vida, da ocupação dos territórios pelos interesses de milicianos que têm uma relação direta, muitas vezes, e às vezes indireta, com a corrupção dos agentes de segurança pública, a corrupção das polícias militar e civil no Rio de Janeiro. Agora, em 2025, nós assistimos uma verdadeira chacina que tinha como único objetivo aumentar a popularidade do Cláudio Castro, que já vinha bastante fragilizada, e reposicioná-lo no jogo político eleitoral, agora para 2026. E foi produzida a maior chacina da história do país, que superou a chacina de Carandiru. Uma chacina que tem como saldo exclusivamente aumento da letalidade policial, mais sangue, mais corpo, produz carnificina e não opera em nada melhoria na segurança pública. No dia seguinte, quando a gente esteve lá para confortar as mães que perderam seus filhos, aquelas comunidades já haviam se reprogramado e o poder das facções criminosas já estava plenamente restabelecido. É troca de morte por voto e um rotundo foda-se para o problema da segurança pública. E um rotundo foda-se para o enfrentamento real da segurança pública. E um rotundo foda-se para o enfrentamento real da insegurança pública e da violência urbana. Ah, mas Dani, quer dizer que Tropa de Elite foi pensado especialmente para ser uma propaganda fascista? Não, não necessariamente. Vocês lembram que em algum dos vídeos desse canal eu já tratei sobre como mais obras expressam valores do tempo e não necessariamente elas são uma propaganda direcionada? E outras são mesmo? Tropa de Elite não foi pensado para ser uma peça de propaganda. Mas olha que curioso. É uma obra que se vale de um mecanismo que o cinema utiliza há muito tempo, que é dialogar com valores que estão dispersos, mas muito vivos na população em geral e fazê-los com que eles sejam reafirmados ou que tomem uma roupagem no mínimo diferente para determinados fins, mais explícitos ou menos explícitos. Isso apareceu no western, por exemplo. O western, que é o filme de faroeste, propõe o incremento da violência e a saída bang bang, construindo figuras de autoridade baseadas na expressão da violência e no seu poderio bélico como solução
para a questão da segurança pública. E isso é curioso porque na década de 50, obviamente, nós já não vivíamos o período de expansão para o oeste ou de marcha para o oeste, mas vivíamos um período de adensamento populacional nos Estados Unidos e no mundo inteiro, e é possível a gente estabelecer uma relação entre filme de faroeste, aumento da sensação de insegurança e aposta na violência como resposta. Ainda que os índices de violência tenham aumentado significativamente. Da mesma forma, o filão do Favela Movie ou do filme, que tem como fundamento a espetacularização da violência, não é novo no país. Ele tem inspirações no cinema marginal, feito no final da década de 70, ele ganha um reforço com o Pichote, do Bruno Barreto, e uma expressão de alcance internacional com o advento do Cidade de Deus, que é um filme extremamente baseado na espetacularização da violência. Mas o que Tropa de Elite faz é repaginar elementos que se relacionam diretamente com espetacularização da violência, reforçando aquilo que funciona muito bem, seja como âncora e chamariz para aumento da audiência do público que assiste o filme, seja, ainda que lateralmente, como reforço de uma lógica política de proposição da violência como saída falaciosa, mas saída para a segurança pública. Vocês lembram que o filme é repleto de cenas que figuram, que capturam violações de direitos humanos? Algumas se tornaram clássicas do cinema nacional, como a utilização de sacolas para asfixias de suspeitos, interrogatórios cheios de violações dos direitos humanos e, portanto, de violações do processo legal. E essas cenas se tornaram até reproduzidas. Elas foram memificadas e naturalizadas. A quantidade de sangue, de tapa produzido por esse filme alcançou uma escala nunca antes vista no cinema nacional, daquele jeito, centralizando o arco dramático principal no desenvolvimento e reforço da heroicidade da figura do Capitão Nascimento. O impacto que esse filme teve na cultura popular e no imaginário coletivo geral foi enorme e, de fato, ajudou a consolidar a ideia de que bandido bom é bandido morto. Além disso, um dos piores efeitos desse filme foi a banalização e a relativização do emprego de métodos de tortura por esses agentes policiais. Isso remonta a uma segunda discussão que está no primeiro filme e que está melhor desenvolvida no segundo. Muita gente diz que o segundo, o Tropa de Elite 2, lançado em 2010, foi construído como uma resposta às acusações que o Tropa de Elite 1 sofreu de ser uma ode racista. Ainda que isso tenha passado como intenção, como intento da ponta produtora, isso não se conclui, porque o esquema de fortalecimento da figura heróica permanece o mesmo, e é a mesma figura heróica que se vale de diversos dispositivos violentos para atingir os seus objetivos. E esse é o fio da meada que vai ajudar a gente a entender como é que, mesmo no Tropa de Elite 2, nós temos o filme como um reforço de valores e princípios que estruturam o arco narrativo, que podem ser encarados, sim, como uma ode ao fascismo. Ainda que o Capitão Nascimento, no Tropa de Elite 2, acabe concluindo pela necessidade do fim da polícia militar, ele não se furta de cometer diversos excessos e violações de direitos humanos para atingir o seu objetivo. O que muda é que o inimigo, agora, outro, no Tropa de Elite 2, não é mais aquele traficante estereotipado com o qual a gente costuma lidar em peças como essa, mas é o próprio agente do Estado. E quando o Capitão Nascimento propõe o fim da polícia militar, na maneira como ela está, ele não propõe automaticamente uma reflexão mais profunda sobre as causas que levam à insegurança pública, ao aumento da violência urbana, à extrema vulnerabilidade que organiza, que intima os agentes da segurança e os agentes do crime organizado. Ele aposta, ele dobra a aposta na ordem, no rigor, na violência ou nas diversas formas de violência, na intervenção do Estado e no aumento do seu aparato repressor, ainda que investigando a corrupção nas corporações policiais como solução para o problema da segurança pública. Para concluir, o filme encerra numa perspectiva de câmera alta, focalizando Brasília e dizendo, quase que diretamente para você, a solução
solução para o crime organizado e para a violência pública está aqui. Muito embora o problema da violência urbana esteja diretamente ligado com o problema da corrupção dos agentes policiais e dos agentes do poder público, do legislativo, do executivo e do judiciário, essa é uma visão ainda um pouco reducionista do problema. Resolver com força a corrupção da polícia e dos agentes políticos não é atacar o fundo do problema. E aí algumas contribuições auxiliam a gente a entender a história das milícias e do crime organizado na forma das facções criminosas. Duas delas são importantes para entender a realidade do Rio de Janeiro, a formação das grandes corporações. A primeira é dos Barões ao Extermínio, do professor José Cláudio, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e um outro livro importante que talvez você já conheça é A República das Milícias, do Bruno Paes Manso. Basicamente, a orquestração da relação entre o poder local e as forças de segurança pública e o poder institucional é promovida, como fica evidente nos dois livros, ainda que eles tratem de realidades e momentos históricos diferentes, a partir das ausências das políticas públicas de promoção do bem-estar humano e social pelo Estado. Quando o Estado se demite de ser o fatizador da melhoria da qualidade de vida das populações marginalizadas, quando diminui o investimento em moradia popular, educação, saúde, evidencia-se a construção de um terreno fértil para o florescimento dessas relações espúrias. É óbvio que a identificação dessas relações corrompidas entre os agentes estatais e o crime organizado é um passo importante, fundamental, mas é preciso dar um passo além, identificar os vácuos que o Estado produziu historicamente para que essa relação fosse possível e também quem lucra com esses vácuos, quem ganha dinheiro, poder e prestígio a partir da ocupação desses vácuos políticos. E aí eu não posso deixar de citar uma das célebres frases do Brecht, uma das célebres frases do Benjamin, uma das célebres frases do Ibsen, que é a seguinte: triste do povo que precisa de heróis. Nenhum Capitão Nascimento vai resolver o problema da segurança pública e nem mesmo o enfrentamento das questões muito específicas da segurança pública ou dos aparatos de segurança pública geridos pelo Estado por si só vai resolver o problema geral da segurança pública. É um problema complexo que precisa do conjunto da sociedade se mobilizando e de diversas áreas da administração pública. Está negritado agora como a construção de jornadas heróicas individuais propostas ou insinuadas como saídas para problemas mais complexos e gerais não funciona. Não funciona para que a gente possa extrair da ficção essa solução como uma solução viável e eficaz para a solução do problema concreto, do problema real. Funciona talvez como reforço de determinadas posições mais gerais que dialogam com o imaginário coletivo, com o imaginário social e que auxiliam um ou outro projeto. Por exemplo, o projeto fascista que fortalece no seio do povo o sentimento de que o recrudescimento da violência estatal é resultado para a solução dos problemas particulares e gerais, experimentando insegurança pública. É isso, meus amores, eu te espero no nosso próximo vídeo. Não esquece, mais uma vez, de comentar aqui embaixo, deixar sua sugestão, sua crítica, inclusive, atentar para um outro elemento que eu possa ter deixado passar batido nesse nosso conteúdo. Curte, ativa as notificações, você não pode perder o nosso Cinematéria e, obviamente, compartilha com quem você sabe que vai gostar e vai ajudar a gente a fortalecer essa nossa rede. Beijos, até logo!